E se aquilo que você mais evita em si for justamente o que mais influencia a sua vida? Pense por um instante naquela parte sua que você prefere não mostrar. Aquele traço de personalidade que você esconde ou aquela emoção que você julga inadequada. E se essa parte, longe de ser um defeito a ser eliminado, fosse na verdade uma chave? Uma chave para uma vida mais autêntica, completa e paradoxalmente mais leve. Hoje vamos embarcar em uma jornada para dentro de nós mesmos. Uma jornada para encontrar, entender e acolher a nossa sombra. Então, o que é exatamente essa sombra? Chamamos de sombra tudo o que foi reprimido, negado ou escondido ao longo da nossa vida. São os aspectos da nossa personalidade que consideramos inaceitáveis, seja por nossa própria avaliação ou pela influência do mundo ao nosso redor. Fazemos isso para sermos aceitos, amados ou aprovados. Imagine uma mochila invisível que carregamos desde a infância. Nela, vamos guardando tudo aquilo que aprendemos que não era bom. Medos, raiva, desejos, fragilidades, inveja, preguiça, egoísmo. Mas não apenas isso. Na sombra também podem morar qualidades positivas que foram desencorajadas. Nossa criatividade selvagem, nossa assertividade, nossa sensibilidade mais profunda, nossa alegria espontânea. Qualquer coisa que não se encaixava no molde esperado pela nossa família, escola ou cultura foi para a mochila. O conceito da sombra foi popularizado pelo psiquiatra suíço Carl Gustav Jung. Para ele, a sombra é um arquétipo, uma parte fundamental da psique humana. Ela é o nosso outro eu, o lado escuro da nossa personalidade. Jung dizia que a sombra é tudo aquilo que a pessoa não tem desejo de ser. Ele acreditava que a tarefa mais importante da vida de um indivíduo é a individuação, o processo de se tornar quem se é de verdade. E esse processo, inevitavelmente, passa por confrontar e integrar a sombra. Mas como essa sombra se forma? O processo começa muito cedo. Quando criança, somos como esponjas, absorvendo as regras do mundo. Meninos não choram. Meninas boazinhas não sentem raiva. Não seja egoísta, divida seu brinquedo. Pare de sonhar acordado e preste atenção. Cada uma dessas mensagens, mesmo que bem intencionadas, nos ensina a reprimir uma parte de nós. O choro, a raiva, a necessidade de ter algo para si, a imaginação. Tudo isso vai para a sombra para garantir que continuemos a receber amor e aprovação. O problema é que a sombra não desaparece só porque a ignoramos. Pelo contrário, ela apenas atua no inconsciente. E quanto mais a reprimimos, mais força ela ganha. Quando não reconhecida, a sombra se manifesta de formas que não controlamos. Um dos sinais mais claros é a projeção. Aquilo que negamos em nós, tendemos a enxergar e a criticar ferozmente fora. A pessoa que mais te irrita no trabalho por ser preguiçosa pode estar refletindo a sua própria preguiça reprimida. O julgamento do outro, aquela crítica ácida que fazemos sobre o comportamento de alguém, muitas vezes é um eco de uma parte nossa que não nos permitimos ser. Outro sinal é a reação exagerada. Uma pequena crítica que te desestabiliza por dias. Uma explosão de raiva por algo trivial. Isso pode ser a sombra, sentindo-se tocada e reagindo de forma desproporcional. E, claro, a repetição de padrões que não entendemos. Escolher sempre o mesmo tipo de parceiro que nos faz mal, sabotar nossas próprias oportunidades de sucesso. São ciclos que se repetem porque a sombra está no comando, buscando ser vista. Vamos a um exemplo. Imagine o Carlos. Ele se orgulha de ser extremamente calmo e controlado. Ele despreza pessoas dramáticas e emocionais. Um dia, um colega de trabalho chora após receber um feedback negativo. Carlos sente um desprezo imenso e pensa:
Que fraqueza! O que Carlos não percebe é que, na sua infância, ele foi ensinado que expressar tristeza era inaceitável. Sua própria vulnerabilidade foi trancada na sombra. A reação do colega ativou essa parte reprimida, e a única forma que Carlos conhece de lidar com isso é através do julgamento. A sua sombra está sendo projetada no outro. Então, como podemos começar a trabalhar com nossa sombra de forma segura? O primeiro passo é a autoobservação sem julgamento. Um exercício poderoso é o journaling, ou escrita terapêutica. Pergunte-se, o que em outras pessoas me irrita ou me fascina profundamente? Anote sem filtros. Essas reações intensas são portais para a sua sombra. Outro exercício é o do espelho. Olhe para si mesmo e diga em voz alta: eu tenho raiva, eu sinto inveja, eu sou egoísta. Observe o que acontece no seu corpo. Apenas reconhecer a possibilidade, sem precisar agir, já diminui o poder da sombra. Rastrear suas emoções também é fundamental. Quando sentir uma emoção forte, pare e pergunte: de onde isso realmente vem? O que isso me lembra? É importante esclarecer alguns mitos. Integrar a sombra não é se tornar uma pessoa má ou dar vazão a impulsos destrutivos. Não é sobre justificar comportamentos nocivos, pelo contrário. Integrar a sombra não é agir sobre ela, nem justificá-la. É olhar sem fugir. É trazer consciência para esses impulsos para que eles não te controlem mais. É entender a raiva, por exemplo, não para sair gritando com todos, mas para usar a energia dela para estabelecer limites saudáveis. E aqui fica um alerta importante. O trabalho com a sombra pode ser intenso. Se você tem um histórico de traumas complexos, depressão ou outros desafios de saúde mental, é crucial fazer esse trabalho com o acompanhamento de um psicólogo ou terapeuta qualificado. Eles podem oferecer o suporte e as ferramentas necessárias para navegar por essas águas de forma segura e construtiva. Não hesite em buscar ajuda profissional. Quando a consciência ilumina o que estava oculto, a mágica acontece. A energia antes reprimida, gasta para manter essas partes escondidas, se transforma em força criativa, em vitalidade. A raiva reprimida pode se tornar paixão e assertividade. O medo pode se transformar em prudência e coragem. A tristeza pode se converter em empatia e profundidade. Você se torna mais completo, mais humano. Pense na Ana, que sempre se considerou boazinha e incapaz de dizer não. Ao trabalhar sua sombra, ela descobriu uma raiva antiga por sempre ter suas necessidades ignoradas. Ao invés de explodir, ela usou essa energia para, pela primeira vez, estabelecer limites claros no trabalho e em suas relações. Ela não se tornou uma pessoa raivosa, mas sim uma pessoa mais íntegra e respeitada. Sua sombra, uma vez integrada, tornou-se sua aliada. Algumas perguntas são comuns. A sombra é sempre negativa? Não. Como vimos, talentos e potências também podem ser reprimidos. O trabalho com a sombra termina? Não. É um processo contínuo de autoconhecimento. A cada nova fase da vida, novos aspectos podem emergir da sombra. É possível eliminar a sombra? Não. E nem seria desejável. A sombra é parte da nossa totalidade. O objetivo não é eliminar, mas integrar. Recapitulando, a sombra é o repositório de tudo que reprimimos para sermos aceitos. Ela se manifesta em projeções, reações exageradas e padrões repetitivos. Podemos começar a conhecê-la através da autoobservação, escrita e curiosidade. Integrá-la não é ser mau, mas sim completo. Despertar não é ser só luz, é sustentar a totalidade do que somos. A sombra não é inimiga, é parte esquecida pedindo integração. O convite de hoje é simples. Comece a olhar para as suas reações. A próxima vez que algo ou alguém te incomodar profundamente, pergunte-se com gentileza:
O que isso está me mostrando sobre mim mesmo? Aquilo que você reconhece deixa de te governar. E aquilo que você integra deixa de te ferir.